Fala comigo, estudante. Marcos 9 e o nosso desafio continua. Nós temos o episódio já conhecido da Transfiguração, que tem aqui um toque mais poético ainda do evangelista Marcos. Ele diz que o branco era tão intenso que não existia um alvejante no mundo ainda, na época que não existia o Vanish, que poderia produzir um brilho, um tom de branco, tão branco como o que nós vemos no aspecto de Jesus. Ele recebe esse brilho divino, algo muito especial que demonstrou ali toda a sua grandeza, todo o seu poder naquela ocasião única que alguns dos discípulos, Pedro, Tiago e João, tiveram a oportunidade de contemplar. Depois disso, nós temos um episódio de reconhecimento. Um homem pôde olhar nos olhos de Jesus e dizer: aumente a minha fé, me ajude na minha falta de fé. Ele tinha, é um episódio já conhecido, mas ele tinha um filho que passava por convulsões, era algo muito delicado, complexo, que nem mesmo os discípulos conseguiram resolver. Mas aqui Jesus diz que nada é impossível quando essa situação ou aquela outra estiver norteada e coberta pela fé. Uma fé genuína e uma fé direcionada no alvo certo. E é um pedido que nós também temos que fazer diariamente. Independente do tipo de causa, nós sabemos que não existe um contrato assinado onde Deus se compromete a aprovar e atender todos os nossos pedidos, mas todos os que nós decidirmos entregar até Ele precisam desse elemento. Sem fé, é impossível nós conseguirmos alcançar a aprovação de Deus, a atenção dele para qualquer tipo de pedido que nós fizermos. Depois disso, nós vemos um episódio de preparo dos discípulos que ele faz. Nós já tivemos o contato com essa passagem e nós temos o orgulho em seguida sendo confrontado. É muito importante nós lembrarmos que Jesus era onisciente. Por mais que os discípulos estivessem caminhando a uma certa distância dele, Jesus, no seu íntimo, no seu consciente, sabia o conteúdo daquela conversa. E existia um debate para ver quem era o maior, o mais importante, o mais relevante naquela comitiva de 12 discípulos. Para a vergonha deles, Jesus os confronta, os constrange, dizendo: vocês estão falando sobre o quê? E o silêncio deles, o texto diz que eles, calando-se, ficaram envergonhados, porque sabia que essa era uma pergunta que jamais deve ser feita. Não importa o tanto que você seja produtivo, o quanto você sirva, o quanto você tenha de conhecimento, o tanto que você contribui, nada pode nos fazer pensar que, de alguma forma, nós somos superiores a outras pessoas. É um fato que existem níveis diferentes de trabalho, de conhecimento, de espiritualidade, mas nós não podemos nos colocar nessa posição de juízes, não podemos fazer comparações, como Paulo escreve aos Coríntios, condenando eles. Quando a gente fica se medindo, nós demonstramos uma imaturidade, uma carnalidade sem tamanho, algo que, naquele contexto ali de Corinto, estava acontecendo através da vida dos falsos mestres, comparando eles com eles mesmos e comparando eles com o apóstolo Paulo. Então, um discípulo de Jesus não se importa com isso. Jesus constrange eles, diz que eles precisavam ser como crianças, ter uma inocência, uma humildade e não agirem dessa forma, com esse orgulho descarado. Quem é o maior? Poxa vida, essa não é uma pergunta aceitável para um discípulo de Cristo. Depois disso, nós vemos que o número de discípulos estava aumentando tanto que ficou até difícil para os discípulos originais, os 12 apóstolos, controlar isso. E eles veem um homem que estava fazendo sinais, assim como eles, estava expulsando demônios. Eles vão, confrontam esse homem, pedem para ele não fazer mais, mas são advertidos por Jesus. Era, de alguma forma, um discípulo também. É isso que nós conseguimos deduzir aqui. Mas não estavam andando com a caravana dos discípulos. E Jesus diz: se alguém não é contra nós, está fazendo algo
na mesma direção, com o mesmo intuito que nós estamos fazendo, essa pessoa está do nosso lado. Então vocês não deviam ter feito isso. Isso acontece porque o número de discípulos estava se multiplicando, por mais que não estavam andando, tudo indica que também era um discípulo de Jesus. Depois, nós temos uma passagem nova e muito especial. Eu preciso que você concentre a sua atenção aqui, porque talvez a sua vida, a sua alma esteja ainda em risco, mesmo depois do início desse desafio, mesmo depois de ter um certo conhecimento a respeito do plano de salvação. Pode ser que você ainda está preso ao pecado, você não se arrependeu verdadeiramente, que você não conseguiu se libertar, e você pode estar inserido nessa analogia que Jesus faz aqui. Nós não estamos falando de literalmente um corte, de pegar uma faca e cortar uma mão, arrancar um olho, cortar um pé, não é essa a ideia. Mas o que Jesus está ensinando, traduzindo para um ditado, uma expressão bem brasileira, é que muito mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Em outras palavras, nós vemos aqui Jesus nos ensinando que se existe alguma área da nossa vida que está nos prendendo, alguma área da nossa vida que está dificultando a nossa comunhão com Deus, nós vamos imediatamente identificarmos isso e cortarmos, lançarmos isso fora, tirar da nossa rotina, tirar da nossa realidade, porque isso tem um potencial gigantesco de nos separar de Deus. E se isso é a realidade de alguém que ainda não teve um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, que não se arrependeu dos seus pecados, isso vai de pouco a pouco conduzir essa pessoa ao inferno, à condenação eterna. E por isso é um momento que nós individualmente precisamos fazer uma avaliação. O que é que está te prendendo ao pecado? São pessoas? Uma amizade que você tem? São lugares que você frequenta e que sempre te coloca diante da possibilidade de pecar? É a internet que tem sido a sua pedra de tropeço? É o seu emprego que talvez te coloque em situações de exposição ao pecado também, que tem companhias que te impulsionam para o pecado? O que é? Essa é uma resposta que vai variar muito de acordo com a nossa realidade, mas a resposta vai ser sempre a mesma para todas as situações. Corte, se livre, tome distância, porque o que está em jogo é a sua alma, é a eternidade. Então, não seja tolo, você tem conhecimento, você sabe o que fazer, não hesite, não arrisque continuar preso ao pecado, porque as consequências são terríveis. É uma decisão radical que tem consequências radicais também. Corte imediatamente. E por último, nessa mesma ideia aqui, é importante nós lembrarmos que quando nós servimos para conduzir pessoas ao erro, quando nós encaminhamos pessoas ao pecado, isso é algo que deixa Deus extremamente enfurecido. Ele faz até uma declaração polêmica, radical aqui, dizendo que é melhor amarrar uma pedra de moinho, algo bem pesado, na pessoa que faz outras pessoas tropeçar e jogar ela no fundo do mar do que deixá-la viva. Tamanha a responsabilidade, a consciência de responsabilidade que nós devemos ter em relação às pessoas do nosso convívio, em relação à influência que as nossas atitudes produzem na vida das outras pessoas. Então fica essa reflexão ao dano pessoal que nós podemos estar causando e ao dano social, um dano que sai da nossa esfera individual e que também alcança as pessoas do nosso convívio. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.